Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, do verso 4 ao verso 13. Está aqui o discurso escatológico. Está aqui a declaração profética do Senhor Jesus sobre a sua segunda vinda. Nas suas cartas escritas às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus está encorajando, está exortando, está alertando, está ensinando, mas sobretudo está dizendo às igrejas da Ásia que ele está para voltar. O que ele faz tão somente com as igrejas da Ásia é corrigi-las e cuidar para que elas se mantenham fiéis até a morte. E elas receberão a coroa da vida como prêmio pela sua fidelidade. Mas muito antes de escrever essas cartas, o Senhor Jesus já havia dito para seus discípulos quando e como aconteceria o fim. Ele disse como e disse quando, mas sem definir datas. E ele deu sinais visíveis. E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Ele menciona coisas como pessoas que apareceriam se dizendo ser ele. Muitos já apareceram usando o nome de Cristo e se arrogando ao direito de serem o próprio Cristo. Alguém até disse que era o Cristo reencarnado. Cristo não reencarnou e nem pode reencarnar porque ele não morreu. Ele ressuscitou dentre os mortos e vive eternamente nos céus junto com o Pai. Ele é o dono da vida e da morte. Então, dizer uma coisa dessas a respeito de Jesus é heresia. Outra coisa que menciona aqui no texto bíblico que nós lemos é que Jesus fala sobre as guerras, os rumores de guerra. As guerras e os rumores de guerra estão sempre presentes em nossas vidas. Eu me lembro que eu era adolescente e eu ouvia falar muito da Segunda Guerra Mundial. E também ouvia falar da Primeira Guerra Mundial. E agora, na terceira idade, estou ouvindo falar da Terceira Guerra Mundial. Mas a Bíblia me ensina, ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Quantos conflitos políticos estão acontecendo no mundo ao longo da existência da Terra e da humanidade? Conflitos políticos que muitas vezes fazem com que homens e mulheres se engalfinhem uns com os outros, se matem uns aos outros, se agridam uns aos outros, moral, psicológica e também fisicamente falando. Nação contra nação, reino contra reino, gerando uma crise política, uma crise social, uma crise ética, uma crise financeira, uma crise material enorme envolvendo toda a humanidade. As pessoas têm sede de poder e usam essa sede de poder para se matarem umas às outras. O país fulano quer ser mais forte do que o país beltrano, e o país beltrano quer ser mais inteligente do que o país cicrano.
E esse conflito entre nações vai gerando insegurança, incerteza, confusão e crises no meio da sociedade. Mas o Senhor Jesus disse que haveria nação contra nação e reino contra reino. Ele chamou isso de princípio das dores. Ele disse que no princípio das dores a igreja seria odiada de todas as nações por causa do nome dele. E é verdade. Até mesmo no Brasil, os cristãos são odiados por alguns grupos que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, não acreditam na igreja, não acreditam na vida cristã. E esses grupos fazem de tudo para que a igreja se acabe, para que a igreja se esmoreça, para que a igreja deixe de existir. Mas ainda há aqueles que, no meio de toda essa tribulação, no meio de todo esse princípio de dores, abandonariam a fé, se trairiam uns aos outros, se odiariam uns aos outros. Quanta gente no meio evangélico está odiando o outro irmão em Cristo, está traindo o outro irmão em Cristo. Gente que está abandonando a igreja por nada, por nada. E haverá muitos falsos profetas. Esses falsos profetas já estão no nosso meio. Gente que prega um falso evangelho, gente que prega uma falsa compreensão acerca da palavra de Deus e tem enganado a muitos. E a palavra de Deus, segundo a declaração de Jesus, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cadê o amor que tanto se prega? Um amor interesseiro? Um amor egoísta? Um amor do tipo, você serve para mim enquanto continuar fazendo o que eu gosto. Fora disso, eu não te amo mais. Esse tipo de amor é o tipo de amor que o Senhor Jesus nunca apregoou. E o verdadeiro amor, o amor pelo Senhor Deus, o amor pela sua igreja, o verdadeiro amor pelo próximo, está se esfriando a cada dia, porque as pessoas estão se tornando cada vez mais egocêntricas e entristecidas, violentas, ensimesmadas. O amor de muitos está se esfriando, mas o Senhor Jesus deixa uma palavra de encorajamento. No verso 13 de Mateus 24, ele diz: mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar na comunhão com o Senhor Jesus Cristo e buscando conhecer os ensinos dele e aplicá-los à sua própria vida, será salvo. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a promessa do Senhor Jesus à sua igreja. Você e eu estamos vivendo o fim do mundo? Quem sabe? Mas o Senhor Jesus disse que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar até o fim, porque Jesus Cristo já garantiu a salvação para nós. Deus abençoe você, seu dia, sua família, sua saúde e o seu trabalho. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e todos os seus. E não se esqueça, a palavra principal é perseverar até o fim, com a certeza de que Jesus Cristo já garantiu a salvação para nós.